Mas a carga psicológica e física do cara foi tão grande quando ele explodiu, cara, cruzado de direita, que foi ruim de sair. Te deu um porradão? Quebrou meu nariz, cara, quebrou meu nariz. E aí o cara surge como Capitão Nascimento. Aí o Zé, porra, é esse cara. Como é que foi esse trabalho aí, cara? O filme Tropa de Elite realmente retrata aí o Rio de Janeiro próximo da perfeição aí, da realidade? Tirando os dramas pessoais, se a gente tentar trazer para uma realidade, esses dramas existem. Os dramas pessoais que as pessoas viram no filme. O resto tudo foi baseado em fato real. É aquilo ali mesmo. Tá? O curso é muito mais longo do que ele é falado no filme. É muito mais duro do que as pessoas veem no filme. Mas a proposta do Zé Padilha e do próprio Rodrigo, que contou tudo pro Zé Padilha, né? O Pimentel gosta de falar e o Pimentel fala a verdade, né, cara? Era para ser um documentário, não sei se você sabe. Tropa de Elite para ser um documentário. Ia contar a história de um dos protagonistas do ônibus 74, que é um documentário do Zé Padilha, premiado internacionalmente. Já existia. Já existia, mas agora Zé Padilha fica interessado em contar a história do Tenente Batista, que é o negociador primário, que chegou primeiro. Sim. E começa a estabelecer um vínculo, e que foi muito importante o Batista, né? E que interessante que o Batista ia resolver o problema. Eu não vou entrar nesse mérito, mas vamos lá, né? Estava tudo encaminhado para resolver o problema da melhor maneira possível. Mas, enfim. Aí o Batista, quando o Zé Padilha conhece o Batista para fazer o ônibus 74, ele vê que é a história de um negro pobre e morador de um conjunto habitacional pobre. Aí ele, peraí, é muito parecido com o Santo Nascimento. Como é que esse cara termina na polícia como oficial do BOPE e o Santo Nascimento termina como um tomador de refém? Perfeito. Aí ele queria fazer um contraponto, ia fazer um documentário em torno da vida do Batista. Mas ele queria entender Batista, BOPE, por que BOPE? Aí que o Pimentel me convida. Eu estava iniciando meu mestrado em antropologia na Universidade Federal Fluminense. O meu objeto de pesquisa era Batalhão de Operações Especiais, curso de Operações Especiais, cultura do Batalhão de Operações Especiais a partir de uma cultura maior da Polícia Militar. Então, sou entrevistado pelo Zé, né, no encontro que estava o Pimentel, até levei minha esposa, foi muito agradável. Aí eu começo a falar do curso, como um rito de passagem, porque essa é uma perspectiva antropológica, é um objeto de estudo de vários pesquisadores ao longo dos anos. Ritos de passagem. Tá? Então, por exemplo, a escola hoje deveria ser um rito de passagem. Você entra com status e sai com outro status. Casamento é um rito de passagem. Batismo é um rito de passagem, né? Uma conversão religiosa é um rito de passagem. Perfeito. Mas existe um rito de passagem de formação, conhecimento, é onde há uma informação nova e há uma mudança de comportamento. O nome disso é educação, né? Então, eu ia falar sobre isso, o Zé Padilha ficou empolgadíssimo. Cara, só isso daria um documentário, enfim. Aí depois de uns 2 meses, ele me chama nas Azem Produções, eu vou lá, estourando, ele aqui, o roteiro. E quando eu li, não era um documentário. Eu falei, cara, isso aqui é um filme. Isso aqui é a história do Rio de Janeiro, no período que a gente estava no BOPE. Ele falou, pois é, vou fazer um filme nessa linha aí, eu vou contar. Eu falei, Zé, porra, tem muita coisa aqui, Zé. Estourando, não tem essa, vamos falar a verdade. Eu falei, tá bom, queremos que você nos ajude, você é um consultor técnico, estamos pensando em chamar policiais do BOPE. Eu falei, não faça um troço desse de jeito nenhum, cara. Ele, por quê? Eu falei, cara, quer transformar um policial do BOPE em ator? Não vai conseguir. E outra, isso vai dar problema com o cara na corporação depois. Você acha? Eu falei, porra, vamos trabalhar com ator, porra. Mas como que é ator? Padrão BOPE. Voluntários. Lança a informação, vamos ver quem vai vir. Processo seletivo, treinamento, e vamos ver o que a gente entrega para você. E foi o que nós fizemos. 2 semanas de treinamento, peguei uma equipe do BOPE comigo, o próprio Pimentel. Na época, o Capitão Laete, que é um grande amigo, das melhores operações especiais que eu já conheci, cara fenomenal, paraquedista do Exército Brasileiro, operações especiais, guerra na selva, salvamento à altura. É um cara muito completo, Pimentel. Além de ser um excelente combatente, um excelente amigo, um excelente instrutor. Aí mais alguns cabos do BOPE que estavam ali podendo vir, que estavam afastados, por questões físicas, um outro que foi baleado, enfim. Montamos um bom grupo, equipe de instrução. E treinamento nesses caras. Para recrutar os atores. Não, foram recrutados, eu deixei treinar os caras. 8 horas da manhã, um sítio na Vargem Grande, né? 8 horas da manhã, indo achamento do Pavilhão Nacional, e Nacional Brasileiro, canção do BOPE, todo mundo uniformizado, inspeção dos camaradas,
Tá mal inspecionado, tanque tático, botamos uma piscina lá de água gelada, era no inverno, botava os caras na água. Charlie Mike. Puxa, Charlie Mike! Ô, de preto, o que é que você faz? Correndo pra lá, correndo pra cá, cantando Charlie Mike. E muita técnica policial, cara, escola de tiro do BOPE. Aquilo pra caramba, o resultado foi o que vocês viram. O ator, ele faz, eu não sei como é que eles chamam, né? Que a mulher vai fazer um papel de uma prostituta. Imersão. Imersão, né? Imersão. A imersão. Foi a imersão deles. Só que num padrão diferente, né? Segundo a Fátima Toledo, preparadora de elencos, nunca feito na história do cinema brasileiro. Sim. E a Fátima Toledo, muito dura na preparação dela, ela falava que o ator não é para fingir estar, é para estar. Não é para fingir sentir, é para sentir. Ela tinha um aspecto assim. Inclusive, ela é muito criticada por atores em relação a essa preparação dela. Mas, cara, onde ela chega e bota a mão, puta merda. O resultado do filme é outra coisa. Ela fez um trabalho lá com o Fernando Meirelles na Cidade de Deus, né? Cidade dos Homens. Cara, puta merda. Então, ela contando o que ela fez, aí você entende como os atores se representaram ali. E ainda assim a mulher é criticada. Mas no Brasil tem isso, né? Pois é. Mimimi, ela é muito dura, ela xinga, o pessoal chora. Vai pra porra, ela faz o papel dela e entrega o resultado, cara. Mas que merda é isso, cara? Meu irmão, então porra. Aí o documentário que seria em cima de um personagem, né? O Tenente Batista. Virou pro Capitão Nascimento porque o Wagner Moura, amigo, tomou conta da cena, cara. Mas aí esse tenente que tu falou, negro e tal, é o Matias. É o Matias. Na verdade, o Matias tinha, acho que deu mais ou menos quase 10 minutos de filme contando a história de vida do Matias. Criança, filho de um sargento do Exército, que era subordinado a um oficial do Exército, que era pai do neto. Então a amizade dele se dá por aí. Porque o sargento morreria numa operação do Exército, combatendo guerrilhas. E aí o pai, o que faz? Leva a mãe e a criança para dentro de casa. Só que a mãe se torna empregada do pai, né? Vai para casa. Só que o menino é tratado como irmão do outro, do neto. Então Matias e Neto, na verdade, se tornam companheiros inseparáveis e entra para a polícia assim. Entrou porque o Neto queria entrar para a polícia, queria ser polícia. Mas o Neto queria ser advogado, por isso que tem que... Porque a história do Matias do Batista é essa, ele fez direito na PUC. E tinha lá os embates dele na PUC também. Sim. Então isso juntou, fez aquela história maravilhosa, cara. Então foi fantástico, cara, o filme. Então, e aí, mas ele tem um protagonismo importante no filme, né? O Matias, o Neto, tem, o Capitão Nascimento, de fato, é o grande destaque, né? Porque o Wagner Moura, quando começou a filmagem, eu tô falando, 12 minutos foram descartados do filme. Foram filmados e não foram considerados. Porque o Zé Padilha falou, cara, não tá encaixando isso. Mas aí Wagner Moura, que teve uma preparação especializada, quebrou meu nariz, cara, numa preparação de cena. Ele quebrou teu nariz? Botou uma carga no cara, porque o cara não tava rendendo. Wagner é um excelente ator, mas não tinha a pegada de um líder do BOPE, cara. Falar, se posicionar, voz firme, posições firmes. Então, tecnicamente, muito, muito bem. Muito bem. Posição, sagacidade, progressão. O cara tava mesmo. Mas quando botava pra comandar, puta, não convencia. Eu falei pra Fátima, eu tenho um método pra isso, cara. Padrão BOPE. Só não pode encostar a mão no cara. Eu falei, pô, acabar de reduzir em 50% a minha capacidade vou ter que me empenhar mais. Mas a carga psicológica e física do cara foi tão grande, quando ele explodiu, cara, cruzado de direita, que foi ruim de sair. Te deu um porradão? Quebrou meu nariz, cara. Quebrou meu nariz. Zé Padilha desesperado, porque eu tinha prometido que não ia encostar a mão em ator, e a mão dele machucou quando quebrou meu nariz. Eu falei, Zé, vai pra puta que pariu, o nariz tá quebrado, sangrando pra cacete. Só vim consertar anos depois, né? E manteve a frieza no... Não, normal, cara. Profissional. Padrão BOPE, cara. Padrão BOPE, tô acostumado, pelo amor de Deus. Aí você não respondeu. Eu falei, cara, treinamento, cara, ali, agrediu. Pô, se um aluno me agride, eu vou sentar porrada no aluno? Não, cara. Não, olha, tá desligado do curso, vai responder um processo disciplinar por isso, mas não vou fazer um troço desse, cara. É por isso que tem essa preparação. E o objetivo era justamente trabalhar a mente do cara. Objetivo alcançado. Eu só não esperava que o cara ia virar tão rápido, não deu tempo de me preparar para aquilo. Foi muito rápido mesmo, né, cara? Sim. O cara acendeu rápido. E aí o cara surge como o Capitão Nascimento. Aí o Zé, porra, é esse cara.
Aí ele passou a fazer a narrativa do filme. Mas ele já estava escolhido, então, como Capitão Já Nascimento. tinha. Já seria ele. Seria um papel importante, mas não teria o protagonismo. A narrativa toda ia ser do Matias, contando a história dele chegada no BOPE, do Capitão Nascimento, comandante do BOPE. Não, muda tudo e agora tem que falar a história do Nascimento. Aí criaram a história dele com a mulher, com aquela coisa toda, com o dilema dele, de substituição. De uma certa forma também faz parte um pouco da realidade. Faz. Não tem um personagem... Aquilo ali não é exatamente de um único cara, né? Não, é história de vários policiais. Vários policiais. O Wagner acabou pegando muito da minha fala, por exemplo, discurso, algumas palavras-chave, de se comportar, de se dirigir, algumas coisas assim que meus amigos de turma quando viram, pô, estourando é você. Eu falei, não, que o cara acabou pegando. Ele pegou aquele modelo, né? Entendeu? Algumas coisas tinha ali, algumas... Eu fui coordenador daquele curso, do Matias, que é o Batista. Eu fui coordenador. Teve um coordenador. Eu fui o coordenador desse curso. O Matias da vida real, o Batista... Foi meu aluno do curso, sim. Exatamente. Então teve essas coisas. Não só teu aluno, né? Você coordenou o curso. Eu coordenei o curso, exato. Da mesma forma que conta a história de parte ali do Pimentel, que tinha lá um problema, e um outro colega nosso que tinha lá umas crises com a esposa por conta do BOPE. O cara era muito BOPE, né? Muito. É lógico que, porra, cara, tem que estar em casa também, né? É o tripé. Desequilibrou, vai dar problema. Sim. Entendeu? E o Neto, cara? O Neto é inspirado no oficial que a gente respeita muito, cara, que não tinha feito curso, mas estava para fazer o curso. Tá? Eu vou me furtar de dizer o nome dele aqui, sim, mas é um tenente, foi meu aluno na academia. Com todo aquele ímpeto, aquela energia. Mas ele tinha uma característica, esse oficial. Tá? E isso é um problema. Ele não tinha medo. Então, a ausência de medo, isso não é normal no ser humano. Isso é uma sociopatia. Então, ele tinha ali um problema de ausência de medo. Então, o medo que estabelece você é o nível de risco e faz você tomar determinadas medidas. Ele não tinha isso. Faleceu numa ocorrência policial, foi atingido por conta de entrar sozinho num beco atirando nos caras que estavam atirando contra ele. Num beco de 1 metro. Porra, cara, é alvo fácil. Entendeu? Então foi atingido e a equipe, porra, não podendo e não conseguindo entrar. Aí tiveram que fazer uma barreira de fogo para 2 irem pegar e puxar o cara de volta. E ele, com a femoral que foi atingida, cara, sangue batendo no teto, era entardecer de uma comunidade. Foi o cara sendo puxado e ele ainda atirando, cara. Sendo puxado, ele atirando nos caras e xingando os caras. Aí quando chegou no hospital, choque hipovolêmico, não conseguiram retornar. Desencarnou. Foi muito chato, foi muito triste, muito triste. Mas a gente achava que o curso ia conseguir regular o que já tinha sido identificado nele. Sim, entendeu? Sim. E aí, pô, com essa expansão, foi muito além, retratou o problema do Rio de Janeiro. Que aí o Tropa de Elite 2, então, fecha... O que mais interessante nos dois é que o Zé Padilha, ele fez questão de mostrar como o sistema funciona. Como o sistema se utiliza das estruturas para poder funcionar.